Amados e queridos irmãos, paz seja convosco. Amém. Graças a Deus por mais um dia, já tarde e noite, fuso horário, né, irmãos? Nós estamos aqui noite, mas existem países em que não é noite, é dia ou é tarde. Então, nós falamos muito obrigado por tudo, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo amor do seu santo e bendito nome. Pelo amor do seu santo e bendito nome. É por esse nome em que nós clamamos, em que nós buscamos, porque nós dizemos que só o Senhor é Deus. Aleluia. E nessa noite nós podemos dizer com toda certeza que até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não sei se você sente isto. Às vezes, se eu pensar nas coisas materiais, aquilo parece que não vem de encontro com o nosso espírito. Existem coisas na palavra de Deus em que não condiz com as nossas vontades. Um dia, o Senhor nos chamou. Você sabia que um dia o Senhor olhou para você e Ele amou você. Ele gostou de você. Ele se apaixonou por você. E Ele disse: você é meu. Ninguém tira das minhas mãos. Por todos os lugares aonde você passar, o Senhor prometeu estar conosco. Todos os momentos. A enfermidade, a dor, o problema, a situação não ofusca a nossa alegria, a nossa esperança, que chama-se Jesus Cristo. Aleluia! Eu acredito, eu creio que esta igreja, essa amada igreja, ela não precisa da minha pessoa, mas eu preciso dela. Aqui nessa igreja tem um pastor, tem um grupo de obreiros, tem senhoras de mocidade, e por que não dizer crianças que o Senhor possa usar. E que mais uma vez queira Deus que o Senhor possa falar no meu e no seu, nos nossos corações. Nós vamos ver o que o Senhor tem preparado nessa noite para todos nós. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, e depois a direção desse trabalho, enfim, a todos vocês, pastores que estão aqui, os obreiros, né? E depois o anjo da igreja, também. E, enfim, todos quantos chegaram aqui, ou que está chegando pela primeira vez, que você é bem-vindo para a glória do nosso Deus. Nós vamos então entrar na palavra em que está no primeiro livro da Bíblia. Glória a Deus. No primeiro livro da Bíblia Sagrada, no livro do Evangelho de Mateus, o capítulo é o de número 12, e o verso é o de número 43. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, e o verso de número 43. Nós vamos ver de que maneira que o Senhor, através do Espírito Santo, possa falar em nossas vidas, ao nós chegarmos aqui nesse lugar e ao sairmos daqui também,
que possamos dizer com toda certeza que o Senhor falou comigo. Amém, irmãos? Na versão da minha Bíblia, está dizendo assim: a estratégia de Satanás. Acho que é um pouquinho meio pesado, né? Pois bem, então diz assim a palavra de Deus: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, encontra vazia, varrida, ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Muito obrigado, irmãos. Podeis assentar, quem estava assentado, para a glória do nosso Deus. Amados, agora há pouco eu disse que um dia o Senhor nos achou. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos. Nós estamos longe do reino de Deus. E hoje o mesmo se encontra dentro de nós. Mas um dia nós não tínhamos essa consciência. Não, nós não sabíamos disso. Não, para nós era tudo, as coisas passageiras desse mundo era uma coisa natural. Não, mas quando nós enxergamos, nós dizemos: isso é do inimigo, isso é obra do inimigo. Mas hoje que você tem o conhecimento da palavra de Deus, mas antes não. Antes nós não tínhamos esse conhecimento. Então o que diz a palavra de Deus? Nós sabemos que nós temos um adversário, irmãos, não tem como negar. Deus, Ele é Deus da nossa vida. Mas nós temos alguém que luta contra as nossas vidas. Agora, vem tantas palavras, tantos hinos, tanta segurança, mas há uma palavra que diz: o nosso Deus é maior. Aleluia. O nosso Deus é maior. Glória a Deus. O inimigo, ele vem. Agora, segundo a palavra, nós vamos aqui analisar, eu aqui juntamente aprendendo também, falando e aprendendo. Quando o espírito imundo sai do homem, irmãos, significa que um dia, você sabia pela palavra que um dia você, eu, nós tínhamos em nós um espírito imundo. É inegável. É isso, pastores? É o que está dizendo a palavra de Deus. Nós tínhamos um. Então aqui a continuação desse versículo está dizendo assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Esse espírito imundo que estava dentro de nós, ele saiu, ele foi embora. Porque dentro de nós, o Senhor entrou nas nossas vidas. E a Bíblia diz que agora nós somos novas criaturas. Nós nascemos em Cristo Jesus. A Bíblia diz que um dia nós estávamos mortos, mas o Senhor nos ressuscitou. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Agora, essa vida, ela
que Jesus deu, às vezes, materialmente falando, ela não condiz com o Espírito de Deus. Mas não ofusca a nossa esperança. Eu quero dizer isso. Eu conheço um pastor de muitos anos que, se tirar todos os aparelhos em que ele tem no seu corpo, tirar as duas muletas, ele, para chegar dessa porta aí até aqui, ele vem arrastando. Ele vem arrastando. Ele vem fazendo assim, mas com a força simplesmente dos seus dedos, e mais não tem força nenhuma. Mas quando coloca os aparelhos, todos estão com a muleta, ele sobe normalmente aqui, nesse altar, não tem importância nenhuma. Mas isso não tira a esperança dele em Cristo. Porque às vezes acontece alguma coisa, algo de contrário nas nossas vidas, e logo a primeira coisa que eu penso: o Senhor não está comigo, o Senhor faz falta na minha vida, mas o Senhor está conosco. Então eu digo a vocês que por já alguns anos em que eu conheço esse ministério, é passado o tempo. Um dia, hoje, dá para mim andar, normalmente. Eu não sei se um dia eu vou andar aqui, chegar aqui de muleta. Não sei se vou chegar com uma bengala, não sei. Não sei também se vou chegar numa cadeira de roda. Alguém diz assim, mas que o sangue de Jesus tem poder, alguém pode estar até repreendendo. Irmãos, mas isso não ofusca a nossa esperança. Se nós notarmos um pequeno detalhe, vocês olham aqueles homens, aqueles atletas que correm, que mergulham, que saltam, olhando eles, parece uma pessoa normal, mas às vezes não tem uma das suas pernas, ou às vezes até as duas, até braços. Então, mas isso não ofusca aquilo em que ele, ou que eles estão pretendendo. Agora, o Senhor é na nossa vida em todo o tempo, irmãos. Em todo o tempo. Alguns têm uma vida mais estável, outros menos. Eu não sei o que você faz, eu não sei qual a sua profissão, eu não sei qual o seu a fazer. Uns têm mais condições, outros têm menos, mas tudo o Senhor está nas nossas vidas. Então, voltando aqui, ele saiu das nossas vidas. Segunda palavra no capítulo, no verso de número 44, está dizendo assim: por isso diz, voltarei para minha casa. Olha, aquele espírito imundo que saiu dentro de nós, se ele encontrar a casa vazia, ele diz: voltarei para minha casa, da onde eu saí. O 44, e tendo voltado, encontra vazia, varrida, ornamentada. Então, irmãos, aquele espírito saiu. Agora ele encontra a casa vazia. Veja o que ele vai fazer. Bom, casa vazia, casa largada, não tem dono. Ele diz: eu vou voltar novamente, eu vou dar uma olhada. Segundo a palavra de Deus, a Bíblia diz que o nosso inimigo, ele anda de redor de nós, bramando como um leão, buscando quem eu possa tragar. Ele quer tragar você, mas ele não pode. Ele pode andar em volta. Ele não é um leão, é como um leão, mas ele não traga.
Ele não traga porque todos os momentos, se você passar pelo fogo, pelas águas, enfim, por toda situação, há uma palavra de segurança nas nossas vidas que o Senhor é por nós. E a palavra de Deus fala: se Deus é por nós, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Mas, irmãos, tem tantas coisas que nós poderíamos analisar. Não vamos entrar nessa palavra. Mas aqui no verso 45 está dizendo assim: então vai e leva consigo outros 7. Nota, irmãos, no começo nós falamos que nós tínhamos um espírito imundo que estava dentro de nós. E o Senhor nos libertou. Eu não sei qual foi o dia, ou a tarde, ou a noite em que o Senhor, Ele entrou na sua vida. Ele entrou na sua vida. Você deu um lugar para Ele, você aceitou. Você falou: tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui. Então Ele entrou na sua vida, Ele entrou na nossa vida. É isso? Mas então, aqui ainda o 45, começando: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração perversa. A Bíblia diz que é melhor não conhecer do que conhecer e deixar. A melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi o dia em que o Senhor, Ele entrou nas nossas vidas. Aleluia. É isso? Um hino, um corinho que fala: o meu coração é só de Jesus. O meu coração é só de Jesus. Você canta, você louva isso, você diz isto. Mas se não é de Jesus, é de alguém que é contra. Mas, então, a Bíblia fala que foi o melhor dia da nossa vida. Mas aqueles que não suportaram, que não conseguiram trilhar nesse caminho, então saiu. Porque se nós for olhar para detalhes, ninguém fica. Ninguém consegue andar. Porque a palavra, Jesus, Ele colocou palavras para nós que não condiz com o nosso viver. Aqui, irmãos, eu assumindo aqui, eu não aceito. Eu não posso acreditar. Porque na minha Bíblia, no mesmo livro de Mateus, no capítulo de número 5, veja se eu gosto disso aqui. E o verso de número 39: eu, porém, vos digo, não resistais os perversos, mas qualquer que ferir uma face direita, volta e também dá outra. Olha, irmãos, aqui eu tomei um chega para lá. Eu falo: a outra aqui também é assim? Não, a minha carne não diz assim, não. Você deu com mim, eu vou dar 10 de você. A minha carne é assim. A carne do homem é assim. Você ralou o meu carro, eu vou bagaçar o seu, eu vou quebrar. Você já viu quando entra aquele espírito daquela, né? Não vou nem falar, né? Mas o homem está furioso. Quando fala o homem, a mulher, alguém fez alguma coisa e fala: não, mas ele vai ter comigo. Se mexeu com o motoqueiro, ele alcança, o retrovisor seu vai embora, quando não dá uma pancada, quando não quebra os vidros do carro. Isso. Mas a palavra de Deus diz que
a nossa vida, ela mudou para nós. Eu não sei se mudou. Alguém disse assim, mas na minha vida não mudou. Eu não sei. Mas a Bíblia diz que para nós o prejuízo, ele é lucro para nós. No livro aos Romanos, no capítulo de número 8, e o verso de número 18 diz que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória, com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, o sofrimento nessa terra, um dia vai ter um limite, vai acabar. Mas a glória, aquilo que o Senhor tem preparado para nós é eterno. Nós vamos viver eternamente. Mas também como as pessoas que também não aceitam, vai viver eternamente. Agora, precisa saber, em 2 lugares. É isso. Então aqui, no verso de número 40, está dizendo, não, a minha carne aqui não está batendo com o meu espírito, não. Ao que demandar contigo, tirar-te a túnica, deixa também a capa. Espera um pouco. Uma pessoa toma a minha túnica. Quanto você levou? Leva também a capa também, leva embora também. Leva esse pacote. Espera um pouco, já estou tomando prejuízo, irmãos. E o prejuízo, ele não faz bem para nós. Nós não gostamos, ninguém gosta. Ninguém gosta de perder nada. Você já perdeu algum dinheiro? Não for dar uma nota de 10 reais, 5 reais. Você vê quanto que você procura para lá, para cá, para um lado, para o outro. Mesmo que você tenha mais 20, 30, 40, 50 ou 100, a gente parece que não quer. Parece que fica, sei lá, alguma coisa. Sei lá. O negócio não é muito bom, não. E quando a gente encontra uma pessoa que perdeu, aquela pessoa está desesperada, olhando de um lado, talvez até vendo, às vezes, mas não está vendo, não. Às vezes alguém achou, mas às vezes está ali. Mas tanta ansiedade que ele ou ela está para encontrar e não vê. Então, finalizando aqui, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. E aí, irmãos? Sabe por quê? Se você olhar, eu digo, é uma palavra que eu não canso de dizer, que Deus tem um povo aqui na face dessa terra, que esse povo não volta mais atrás. Mas não volta mesmo, irmãos. Mesmo que a proposta for boa, mas não deixa mais desse caminho. E outras pessoas, ou por isso, por aquilo outro, por detalhe, ou certo ou errado, já não quero mais. Já é uma oposição nossa. Não serve mais. Eu até acreditava, eu até buscava. Eu não sei, mas acontece tantas coisas, tanta maldade, tanta violência, não, eu não estou acreditando, eu não acredito em nada mais. Pronto, está revoltado. É uma oposição. Mas, irmãos, o caminho, Jesus diz que é estreito. A porta é estreita. Mas é por essa porta que você entrou. É por essa porta que o seu nome consta no livro da vida. E para nós, irmãos, a maior alegria nossa é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O último versículo do capítulo de número 20 de Apocalipse diz assim: que aqueles que o seu nome, eu nem sei. Eu não sei o que diz Apocalipse. Não sei se eu esqueci. Acho que eu vou pedir uma ajuda aqui.
Acho que é a idade, né? Capítulo de número 20, verso 15. Que será que diz? Aquele cujo nome... Como é que é o negócio? Não estiver, não constar no livro da vida, esse foi lançado aonde, irmãos? O fogo ardente, no lago de fogo, irmãos, que é diferente do inferno, viu? Eu afirmo para você que é um pouco mais quente, porque o fogo do inferno, já falei aqui outras vezes, é de conhecimento também de vocês, que quem estava lá, na parábola do rico e do pobre, ele avistou, ele teve visão, mas num lugar muito quente, de muito fogo, a Bíblia chama de trevas, serão lançados nas trevas. Então, irmãos, nós precisamos de uma força para caminhar, mas essa força, ela está em Deus. Ela está em Deus. É o Senhor. É Deus que enviou seu filho. E o seu filho sumiu. Mas não deixa vocês sozinhos, não. Não, de jeito nenhum. O Espírito Santo, irmãos, está dentro das nossas vidas. Aleluia! Irmãos, deixa eu ver se eu... mas eu falo assim, mas eu estou falando comigo, viu, irmãos? Não sei se é com você, porque para mim a minha carne não bate com o meu espírito, isso não. Eu aceito pelo espírito, pela carne não. Olha o que diz os sábios. O sábio Salomão. Vamos só. Material. No capítulo de número 7 de Eclesiastes, o sábio Salomão diz assim: melhor é a boa fama do que unguento, precioso, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Não condiz também. Comigo não. É melhor o dia da minha morte do que o meu nascimento. É o que está dizendo a palavra. Mas veja o que diz o verso de número 2. Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há um banquete. Pergunta uma coisa, isso está certo, irmãos? Para mim está errado. A minha carne diz que está errado. É melhor ir numa casa onde há luto? Mas num banquete não é melhor não? Em uma festa? Convidar a gente para um churrasco? Mas agora ir num banquete, numa festa, não é melhor ir num banquete, ir numa festa? Eu vou lá para chorar. Mas a Bíblia está dizendo assim: é melhor ir à casa aonde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. É um pouquinho pesado, mas veja aqui o verso de número 3 está dizendo assim: melhor é a mágoa do que o riso. Uma pergunta: está certo isso, irmãos? É melhor a mágoa do que o riso? Não é melhor sorrir? Mas a palavra, mesmo no livro de Mateus, no capítulo 5, verso de número 4, diz que bem-aventurado é os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aqui, finalizando aqui,
No livro de Eclesiastes, agora no verso de número 4, está dizendo assim: o coração do sábio está na casa do luto, mas do insensato na casa da alegria. Mas o que é isso aqui? O coração do sábio está na casa do luto, mas do insensato na casa da alegria. Irmãos, então é por isso que eu digo a vocês que muitas pessoas entraram por esse caminho, e se você conversar, é difícil você encontrar uma pessoa em que essa pessoa fala: não, mas eu já fui. Não, essa pessoa já foi. A pessoa fala: mas eu já ouvi também. Ah, os meus pais também. Não, eu tenho irmãos. Não, eu tenho, sim. Irmãos, eu prego em presídio, mas quantos que estão ali? E ali, no presídio, nós fazemos um culto. Inclusive domingo passado, até não deu aí, domingo passado. Mas o horário que eu cheguei não dava mais para mim chegar aqui. Mas tudo bem. Foi a unção do pastor ali. Achei interessante isso aí. Lá no presídio, né? Lá tem pastores, tem presbítero, tem evangelista, tem membros, tem diácono. Ali pessoas que estão ali, não sei quantos anos vai ficar, mais 5, mais 10, mais 20, não sei. Mas certamente alguém levou a palavra, ou eles se lembraram da palavra e falou: Senhor, venha estar, me dá uma oportunidade para mim. Irmãos, louvam e glorificam a Deus. É uma igreja viva, é uma igreja pentecostal que está ali. É um lugar próprio? Não é. Mas já que estamos ali, então vamos glorificar a Deus. Quantas vezes o rural leva a palavra, e quando não, sempre você tem já o preletor lá, uma saudação que eu tenho naquele lugar. Mas, irmãos, acreditando em Deus, que muitas pessoas possam se salvar, e segundo a palavra de Deus, essa porta ela está aberta, ela está esperando por aqueles que não entraram, por aqueles que se afastaram, por esse motivo ou por outro motivo, mas quer retornar agora à casa do Senhor. E a oportunidade é dada. A Bíblia diz que o Senhor ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdidos. O Senhor ele entra na casa de Zaqueu. Não era para entrar na casa de Zaqueu, de jeito nenhum. É de conhecimento e muito da igreja que o Senhor olha para aquele homem que estava lá no alto daquela árvore, querendo ver Jesus, querendo ver esse Jesus que eu tenho, que você tem. E Jesus olha, chega ali, não passa direto não com as pessoas, mas olha e diz: Zaqueu. Será como é que Jesus sabia o nome? Ela chamou pelo nome, né? Será que alguém entregou ali um nome para Jesus? Interessante que ele conhece os nossos nomes. A Bíblia diz que ele conhece nós antes de nós nascer, irmãos. Ele conhece nós. Então ele disse: Zaqueu, desce depressa. Porque hoje me converter. Hoje eu vou pousar na sua casa. Hoje eu vou pousar na sua casa. Irmãos, aquele homem recebe. As pessoas, não. Vocês notam que às vezes, se eu não estou dizendo aqui no nosso meio,
Mas quando alguém volta para o Senhor, alguém fala, mas ontem, a semana passada, o mês passado ele estava assim, em tal lugar. Mas foi a semana, foi o mês passado, foi ontem, mas hoje não, hoje mudou. Hoje o Senhor entrou novamente. Então, irmãos, há uma mudança. E o homem por si, Jesus disse assim, ô senhor sem vergonha, você tem que, essa vida sua. Não. Jesus tem um respeito muito grande para com todas as pessoas. Verdade. Né? Então ele diz por si mesmo, né? Senhor, eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. E se alguma pessoa eu passei a mão, eu vou restituir 4 vezes mais. É bom quando a gente toma um prejuízo, aquela pessoa que deu prejuízo fala assim, não, eu vou restituir você 4 vezes mais. Só uma coisinha para nós aqui. Outro dia eu cheguei no banco, eu falei, mas não levaram nada de dinheiro meu, não. Diz que levaram tanto dinheiro dos aposentados, pensionistas. Eu falei, não levaram nada, não. Não levou nada. Parece que eu estava querendo que... Não é que eu estava querendo. Falei, se levou, imagina agora o banco vai receber, mas não é 4 vezes mais, né? Mas se voltasse só aquilo ali, mesmo sem correção, vamos dizer que fosse, mas já estava bom, mas não levaram nada. Mas também eu não queria, não vou torcer para que eles levam nada de ninguém. Mas eu perguntei, é um direito meu, né? Mas não levaram nada. Mas se tivesse levado, bom. Então, na verdade, é o que Jesus falou hoje. Entrou a salvação nessa casa. Aleluia! Assim disse para Zaqueu, assim disse para você, assim o Senhor disse para nós. Hoje eu entrei na sua casa, hoje eu estou na sua vida. Sabe por que você louva? Sabe por que você glorifica esse nome maravilhoso? Porque o Senhor, Ele está na sua vida. E tudo aquilo, todas as dificuldades que você passar por problema, por situações que você não queira passar, situações que não condiz com o nosso espírito, mas o Senhor está conosco. Aleluia! Irmãos, vamos fazer como Josué e Caleb. Vamos. A terra é boa, irmãos. Vamos. A terra é boa. Então nós estamos dizendo, os pastores dessa igreja estão dizendo que a terra é boa. A senhora está dizendo, a mocidade está dizendo, a terra é boa. Vamos habitar. Nós não somos dignos, mas o Senhor nos amou. O Senhor se apaixonou por nós. E Jesus disse, no lugar que eu esteja, eu quero, Pai,